Questão 2, página 251. Se você não viu a questão ainda, dá um pause e tenta resolver primeiro sozinho, beleza? Seguinte, ele fornece esse circuito. Nós temos um gerador real, né, que tem uma força eletromotriz de 12 volts e uma resistência interna de 1 ohm. E ele quer saber duas coisas: a leitura no amperímetro e a leitura no voltímetro. Perceba que o amperímetro está ligado aqui, ó, próximo ao gerador, de tal forma que ele vai ler a corrente total que está passando no circuito. Então aqui eu vou colocar a corrente no circuito igual a I. Beleza, para fazer isso, para descobrir essa corrente elétrica, a gente tem que primeiro descobrir qual que é a resistência equivalente do nosso circuito, né? Nós já temos a DDP de 12, falta só a resistência. Vem comigo, olhando aqui para essa associação, nós percebemos que existe um nó aqui em cima, onde a corrente vai se dividir numa associação em paralelo, né? Parte da corrente vem passando pelo resistor de 10 ohms e outra parte da corrente vai passar pelos três resistores de 1, 6 e 3. Perceba que então esses três resistores de 1, 3 e 6, eles estão associados em série, um depois do outro, compartilhando da mesma corrente elétrica. Então basta somar todos eles. Vou escrever aqui, ó, a associação em série, e a resistência dos três juntos vai ser igual a 10 ohms. Agora você resolve a associação em paralelo. E fica fácil, eu não vou nem precisar fazer a conta, porque nós temos 10 ohms no lado da esquerda com 10 ohms do lado da direita. Numa associação em série em que as resistências são iguais, pode ter certeza, o resultado é exatamente metade. Então aqui, ó, associação em paralelo, cujo resultado será 5 ohms. Prontinho. Todo o nosso circuito externo tem uma resistência de 5 ohms. E se a resistência da bateria, né, do gerador, é de 1 ohm, basta você somar. Lembre-se que a resistência interna sempre estará em série com o restante do circuito. Então aqui eu escrevo que a resistência equivalente é a resistência externa mais a resistência interna. A resistência externa deu 5 e a resistência interna é igual a 1. Então, a resistência total do nosso circuito será de 6 ohms. Pronto, agora sim, sabendo a resistência equivalente, nós jogamos a primeira lei de Ohm em todo o nosso circuito. Corrente elétrica total do circuito vai ficar assim, ó, força eletromotriz sobre resistência equivalente. Lembra que apesar de eu mudar a letra, né, de U para Epsilon, ainda é a primeira lei de Ohm. Eu estou pegando a DDP de todo o circuito e dividindo pela resistência de todo o circuito. Nós teremos então I é igual a 12 volts dividido por 6, o que dará uma corrente elétrica total no circuito igual a 2 amperes. E aí já dá para responder, né, a nossa questão, porque só tem uma alternativa que começa com 2 amperes, né? Então já dá para saber que o gabarito é a letra C. Mas vamos resolver a outra pergunta, né, só para ter certeza que realmente está certo. Bom, ele quer saber a DDP medida pelo voltímetro. Perceba os pontos em que o voltímetro está se conectando. Nós temos aqui o ponto da esquerda, que eu chamarei de ponto A, e este ponto da direita, que eu chamarei de ponto B. E são esses mesmos pontos em que o resistor de 1 ohm está conectado. Ou seja, a gente quer descobrir basicamente qual que é a DDP sobre a resistência de 1 ohm. Qual que é a corrente que passa por ele? Perceba que a corrente já se dividiu e ela vai se dividir igualmente, porque indo aqui pela esquerda, ela encontra 10 ohms de resistência. Indo pela direita, ela encontra também 10 ohms de resistência. Por isso que, sendo a corrente igual a 2, ela vai se dividir em 1 ampere para cada lado, ok? Agora sim, vamos usar a primeira lei de Ohm, mais uma vez, só que agora apenas para o resistor de 1 ohm. Vai ficar U é igual a I vezes R, sendo que a corrente que passa por ele é de 1 ampere e a resistência dele é de 1 ohm. Então, a DDP medida pelo voltímetro será realmente igual a 1 volt.
Prontinho, realmente o gabarito é letra C. Valeu, até a próxima.